hoje é uma quarta-feira que é voltada para o estudo, então não é uma pregação-estudo, né? A gente vai discorrer um pouco pela palavra de Deus, expor alguns pontos interessantes a respeito do texto que vamos ler e tratar de um assunto que ainda é uma incógnita na cabeça dos crentes, até dos mais ortodoxos, eu diria, que é sobre ministérios, né? Então, por favor, abra sua Bíblia lá em Efésios 4. Nós vamos estar lendo o versículo 1 até o 4, depois vamos ler do versículo 11 até o 15. E eu quero tratar com os irmãos nessa noite sobre o seguinte tema, que é o ministério de apóstolo. Nós vemos muitos apóstolos por aí, né? Mas nós devemos examinar através das Escrituras a veracidade de algumas posições de algumas igrejas neopentecostais, diga-se de passagem, né? A igreja brasileira vem sofrendo com um encargo muito grande de heresias, palavras contrárias à palavra de Deus e costumes em que Jesus não aprova e que a palavra de Deus não nos dá campo nem base para abraçar. Então, por favor, se acompanhem comigo, do versículo 1 ao 4, depois vamos ler do 11 até o 15, amém? Pois diz assim a palavra de Deus: Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Aí você pula lá para o versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém. Somente até aqui. Pode se assentar, por favor. Essa carta foi escrita por Paulo da prisão domiciliar em Roma, por volta do ano 62 ou ano 63, para a igreja de Éfeso. Paulo fica mais ou menos por volta de 2 anos na cidade de Éfeso, ensinando do evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus e fundamentando assim a doutrina dos apóstolos. Éfeso era uma cidade que era localizada, na verdade a localização era chamada de Ásia Menor na época. Ásia Menor hoje, para nós termos o entendimento, é a Turquia. É a Turquia, ali é a Ásia Menor. Então a cidade de Éfeso, ela não era só uma cidade em que recebeu o evangelho, mas sim era uma das cidades mais importantes do Império Romano, dominado pelo Império Romano. Sabe vocês, todos nós sabemos que o Império Romano dominou regiões muito vastas, e Éfeso era uma dessas regiões dominadas. Para se ter ideia, Éfeso só perdia em importância para a capital do império, que era Roma. Éfeso não tinha nada mais, nada menos que 500 mil habitantes. 500 mil habitantes. Você imagina uma cidade de Colatina triplicada ou quadruplicada. Imagina uma cidade desse tamanho, a qual nós moramos, com 500 mil pessoas. Já não anda com 120, né? O trânsito está terrível, aí você que anda de carro, você sabe bem que está difícil de andar aí na cidade, com tanta gente, com tanto veículo, com tanto semáforo.
Então, não era só uma cidade grande, com bastante habitação, mas sim uma oportunidade do crescimento do Evangelho. 500 mil habitantes, e havia ali também um grande templo, que era consagrado, ou seja, erguido para a deusa Diana, que para os gregos se chama Ártemis. Esse templo era gigantesco, ele tinha 90 metros de extensão, 40 metros de largura. Está catalogado numa das 7 maravilhas do mundo antigo. De tudo quanto é culto que se possa imaginar acontecia dentro daquele lugar. Então não era tarefa difícil você pregar o evangelho ali. Não era tarefa fácil. Então todo tipo de rito pagão, cultos sexuais, entre outras coisas, em que talvez nem convenha falar nesse momento, aconteciam naquela cidade. Então a tarefa era complicada. Mas onde nós vemos uma tarefa complicada, Deus vê uma oportunidade do crescimento do seu reino. Mas essa carta também, queridos, ela cuida de forma geral da igreja. Ela cuida de forma geral da igreja. Paulo trata das bênçãos espirituais de Cristo, os gentios e os judeus unidos pela cruz, a vocação dos santos, a unidade da fé, temas familiares e assim por diante até o capítulo 6. E essa compõe uma das cartas da prisão, como eu havia dito, Colossenses, Filipenses, Filemão e essa dos crentes aos Efésios. Mas Paulo descreve o que é a igreja através dessa carta. Primeiramente, a igreja é o corpo de Cristo. Capítulo 1, versículo 23, por favor. Capítulo 1, versículo 23. Aliás, 22 e 23. Está escrito lá: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Então a igreja é o corpo, e Cristo é o cabeça. Toda igreja que professa uma visão de reino de Deus particular, ela é duvidosa. Pois a igreja tem um cabeça só, e este é Cristo, esse que guia a igreja, esse que exorta a igreja, esse que fala com a igreja, ele que age em favor da igreja, somente Cristo, e a igreja é o corpo de Cristo. Só tem um cabeça, ninguém é o líder máximo da igreja, a não ser o Senhor Jesus. Mas a segunda coisa, a igreja é um edifício. Capítulo 2, versículo 20 e 21. Lá está escrito: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra de esquina ou pedra angular. Nele todo edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Assim Pedro vai falar lá em Atos 3 que Cristo também é a pedra. Existe um ensinamento católico apostólico romano de que Pedro é a pedra, de que Pedro é o Papa, de que Pedro é o sucessor de Cristo. Não, está completamente errado. Lá em Mateus 16, Jesus vai falar para Pedro o seguinte: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está chamando Pedro de um fragmento de pedra, pois em grego pedra pequena é Petros, pedra grande é Petra. Então Jesus está dizendo para Pedro: tu és um fragmento de pedra, e sobre esta grande pedra eu edificarei a minha igreja. Um pequeno erro de português, criou-se uma doutrina que sabe-se lá quantos séculos já tem de existência. Por isso a importância de cultos como esse, escola bíblica dominical, para que nós não fiquemos no engano de achar que a Bíblia está dizendo uma coisa, a qual não está. Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 1, a Escritura não é de particular interpretação. Ela diz o que diz para todo mundo. Ela não fala para mim uma coisa e fala para você outra. Não fala para o pastor Deraldo outra. Não fala para o irmão lá atrás outra. Não. A Bíblia fala o que fala, diz o que diz, e Cristo
fala através dela uma única palavra, porque o Senhor Jesus não é homem para voltar atrás naquilo que diz. Pois bem, terceira coisa, a igreja é a esposa de Cristo, e aqui vai um direcionamento direto para o casal. A igreja é a esposa de Cristo. Lá em Efésios 5, você pode ir lá comigo, capítulo 5, versículo 23 até o 32, tem uma palavra bem interessante lá. 23 ao 32, mas talvez a gente possa resumir. Vamos lá para o 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A gente pode ler só isso aqui. Se você tem uma filha em casa que pretende casar, orienta ela a fazer o seguinte: olha, casa com um homem que, se necessário, morra por você. Pois Cristo morreu pela sua igreja. Um casamento fora disso, ele está errado. Está com problema. A submissão da mulher, a submissão bíblica, ela começa por um homem que doaria vida por ela. Caso contrário, não tem submissão. Não tem casamento feliz. Eu não estou falando para você sair daqui e perguntar ao seu esposo se ele tomaria um tiro por você. Mas é necessário a gente ter essa consciência de que um casamento feliz é de uma mulher cristã, submissa segundo os preceitos bíblicos, e de um homem que dê a vida pela sua casa, a vida pela sua esposa. Pois bem, mas Paulo vai dividir essa carta em mais duas coisas. O plano secreto de Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai mostrar aquilo que Deus havia preparado em seus próprios pensamentos a respeito da igreja. Eu sei que a gente já ouviu lá um versículo bíblico que está lá em 1 Coríntios 2, 9, que diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? A gente vê as igrejas falando assim, citando esse versículo, e todo mundo assim: meu Deus, eu vou receber de Deus algo que ninguém sabe, que maravilha, meu Deus, eu vou receber um iate, uma casa nova, um carro novo, 0 quilômetro. Mas o texto não está falando disso, não. O texto está falando de Cristo. Pois ninguém sabia aquilo que Deus havia preparado para aqueles que o amam. É Cristo o plano perfeito de Deus. Através dele une judeus e gentios, e são chamados agora um povo só. E que tem um único cabeça, que é Jesus. E a segunda divisão é a nova vida nos seguidores de Cristo, dos seguidores de Cristo. E aqui eu faço a exposição do versículo 1, 2 até o 4. Pois bem, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Vamos ler o versículo 1 e 2. Por isso eu, um prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a qual foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Aqui tem 3 palavras que eu quero destacar: humildade, mansidão e longanimidade. Agora Paulo entra na questão exortativa da carta. Agora é uma chamada direta para o crente. Agora é uma chamada direta para o crente. E o primeiro ponto que ele destaca aqui é humildade. Humildade. Um homem chamado Eberhard Hall disse que a humildade é se abster dos interesses pessoais. Lá em 1 Coríntios 10, 33 está escrito assim: procurai primeiro o benefício do outro. A humildade faz parte do caráter de Cristo. Desconfie de um crente que não é humilde, ou não exercita isso, quer sempre estar no topo, quer sempre estar à frente de todo mundo, quer sempre estar nos melhores lugares. Lembre que Jesus chamou essas pessoas de hipócritas, querem sentar na frente,
querem aparecer orando nas esquinas. A humildade deve exalar de um crente saudável. Segunda coisa, segunda palavra, é a mansidão. E aqui são as virtudes cristãs que Paulo está traçando. A mansidão, aí tem uma palavra em grego que se diz prautes. E isso quer dizer força sobre controle. O que é força sobre controle? Você tem poder total para exercer autoridade, para exercer força do seu braço, para revidar, mas está controlado. A outra característica do comportamento cristão é o autocontrole. É o autocontrole. Aquele que se ira fácil demais deve se ajoelhar aos pés de Cristo e pedir perdão e misericórdia. Ireis, mas não pequeis. Você tem todo direito de ficar nervoso, mas controle-se. Terceira palavra, longanimidade. É a atitude de nunca revidar. E aqui eu uso o meu exemplo próprio. Eu pratico arte marcial, eu sou faixa preta de taekwondo há muitos anos. Eu sei o que fazer para me defender. Eu sei como atingir alguém de forma contundente. Porém, o meu caráter cristão, ele me impede de fazer isso. Naturalmente, ele me impede de fazer isso. É você poder revidar e não fazer nada. Você tem a plena consciência, não, eu tenho como ferrar essa pessoa aí, mas não faz. E essas são as três virtudes do caráter cristão: humildade, mansidão e longanimidade. Versículo 3. Versículo 2 ainda. Suportando uns aos outros em amor. Entendam o que Paulo quer dizer aqui. Suportar uns aos outros, irmãos, não lhe dá a carta branca. Não lhe dá a carta branca para você fazer o que quer com a vida do irmão. Pois Paulo não está falando isso. Suportar uns aos outros em amor aqui, segundo o que está escrevendo Paulo, é servir de amparo. E agora se deve se perguntar, será que eu sirvo de amparo para alguém? Será que eu sou um ombro amigo na hora da angústia de alguém? Será que eu ajudo o necessitado? Será que eu sou um amparo de alguém? Você já se perguntou isso? Você é um amparo de alguém? Um amparo de alguém depressivo? A pessoa está em depressão, quer conversar? Não, vai para lá, isso é palhaçada. Parte do caráter cristão é servir de amparo. Sirva de amparo, seja um agente ajudador, abençoador, seja um ouvido que ouve. Seja um ouvido que ouve. Seja alguém manso, seja alguém humilde, seja alguém que as pessoas tenham prazer de chegar perto de você e entender que você tem alguma coisa para dar, porque o seu caráter é o caráter de Cristo. Mas por que Paulo diz isso também? Tem um outro motivo. Talvez os irmãos saibam, mas em Roma era de costume que quanto mais soberbo, mais poder você tinha. Quanto mais altivo, mais as pessoas se aproximavam de você. Quanto maior o seu castelo, ou sua fundação, suas posses, seu cargo político, mais as pessoas se aproximavam de você. Quanto mais vantagens você poderia dar por conta da sua altivez, melhor você era. E o caráter cristão é totalmente o oposto disso, e é por isso que Paulo também está falando disso. É totalmente o oposto da cultura do mundo em que a gente vive. Totalmente. Nós devemos andar, nós cristãos não devemos andar procurando ser maior do que os outros. Pois aquele que busca ser o menor será o maior no reino de Deus.
Pois bem, aqui eu entro na questão dos apóstolos. Por que eu trouxe esse tema? Porque toda essa linha que Paulo traça de um caráter cristão, não sei se vocês observam tantas coisas assim quanto o irmão aqui, mas foi se perdendo. Cada vez mais a gente encontra dificuldades de lidar com pessoas cristãs, com líderes cristãos, e eles sempre estão procurando estarem acima dos outros. Esse é o grande problema da igreja. E aqui Paulo vai começar a falar dos ministérios. E ele diz que Jesus, ele mesmo concedeu uns aqui pode-se ler poucos, para apóstolos. Só um minuto. Poucos para apóstolos, outros para profetas, e outros para pastores e mestres. Mestres aqui entende-se a pessoa que ensina na igreja. Pois bem, aí fica a pergunta, queridos: será que existem apóstolos hoje? Será que existem apóstolos hoje? Apóstolos conforme foram aqueles de Cristo? Então a gente vai começar a responder essa pergunta. Primeira coisa, o dom de apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir a igreja de Cristo. Esse era o propósito do apóstolo. Existem apóstolos hoje? Sim. No sentido da missão. De você procurar expandir o Evangelho. Você é um emissário do Evangelho. O colégio apostólico, o termo apóstolo vem do grego apostelein, que significa enviar, portanto significa mensageiro, comissionado pelo próprio Cristo. Está lá em Hebreus 3:1. O verdadeiro apóstolo é comissionado pelo próprio Cristo. A gente tem um bocado de apóstolo aí, né? Tem um do chapelão lá que é uma figura, né? Acho que todo mundo sabe quem é. Acho até engraçado ele. Mas será que é segundo conforme diz as Escrituras ou mostram as Escrituras? Então a gente precisa conhecer primeiro as 3 características de um apóstolo. Primeiro, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor Jesus. Jesus convocou eles pessoalmente. Mas aí você olha, e Paulo? Melhor do que os outros ainda, né? Ele apareceu no corpo glorioso, tanto que Paulo ficou cego. Eles andaram com Jesus. Paulo fica 3 anos na Arábia, aprendendo o Evangelho de Deus com o próprio Cristo. Segundo, receberam a autoridade do Senhor. Era uma autoridade tão grande, tão tremenda, que se tinha até receio e medo de se mencionar a palavra apóstolo. Aquele lá é um apóstolo, dada a importância do chamado. Mas aqui eu quero entrar na vida de Paulo. Saulo foi um judeu de cidadania romana e também um grande mestre do judaísmo. Então essa ideia de que Deus trocou o nome dele é mentira. Ele tinha dupla cidadania. É só isso. Se ele voltasse para a terra dele, ele era chamado de Saulo de novo. E essa passagem, a qual Paulo vai traçar um pouco da sua vida, está lá em Atos 22. Depois você dá uma lida lá. E Paulo vai traçando a linha histórica da vida dele, com quem ele estudou, o que ele frequentou, foi perseguidor e tudo mais. E ele teve uma experiência com Cristo ressurreto lá em Atos 9, no caminho para Damasco. Cristo apareceu para ele e disse a ele: Paulo, por que tu me persegues? Paulo sabidamente sentiu que era o Senhor, pois ele caiu. Aqueles que estavam com ele também. Queridos, entendam, quando a glória de Deus, a presença de Deus chega, a gente não sai correndo aí, botando a mão na cabeça de todo mundo para orar, não, a gente cai, treme, se emociona,
não consegue levantar o rosto. Essa é a presença de Deus. Essa é a presença de Deus. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. E ele não andou com Jesus necessariamente e não testemunhou a ressurreição. Ele não se reconhecia como apóstolo, entretanto, o Senhor revelou-se a ele ressurreto, ensinou-lhe todas as coisas diretamente, como ele afirma lá em Gálatas 1, do 6 até o 24, tem outros textos também, de 1 Coríntios 11, 23. Então, a credencial apostólica de Paulo era ter visto o Senhor Jesus ressurreto e ter aparecido diretamente para ele. E o que podemos falar agora do ministério apostólico atual? E a afirmação que eu trago para os irmãos é: não há sucessão apostólica. Não há sucessão apostólica. Sinto muito se em algum momento chegamos a cogitar essa ideia de novos apóstolos. Não tem. Conforme os que Cristo chamou, não tem. Não tem hoje. Infelizmente, nós vemos homens insatisfeitos de estarem na mesma posição que os demais irmãos, criam cargos para estarem acima, perdendo tudo aquilo que Paulo traçou lá no início do capítulo 4. Toda a humildade, toda a longanimidade, toda a mansidão, perderam isso, começaram a ter gosto pelo poder e começaram a se colocar acima dos outros irmãos. Todo mundo aqui é irmão. Tem um pastor, tem um presbítero, mas todos nós somos irmãos, nós somos iguais, nós sentamos na cadeira da mesma cor, não tem cadeira diferente, cadeira cativa. Ninguém vai chegar no céu e bater no peito dizendo: eu entrei aqui por mérito próprio. Ninguém. A salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Ninguém vivo tem as características apostólicas dos 12. Isso foi inventado para justificar um grau de importância superior aos demais membros, similar ao que fez o catolicismo romano. O Papa se coloca como aquele substituto do Senhor, e ele dá todas as ordens, todas as regras, tudo passa por ele, ele abençoa, ele amaldiçoa, ele perdoa pecados, mas nós temos um único mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. Não é o Papa, nem padre, nem ninguém. É só o Senhor Jesus que pode nos levar a Deus. Mas eu preciso que você conheça também quem são esses apóstolos. O primeiro apóstolo brasileiro, queridos, foi um homem chamado Rony Chaves. Ele veio lá da Costa Rica e unge os primeiros apóstolos do Brasil, que são eles: Alice Marques, Mike Chia, Gexé Cardoso, Valnice Milhomes, talvez essas você até conheçam. E em 2012, ele unge Neuza Itioca. Eles se alinharam a esses estrangeiros: Harold Cabalheiro, Jorge Ortiz, George Pierce, Cindy Jacobs, para se alinharem à Igreja do Brasil. E em 2005 acontece uma reunião de 45 apóstolos e nasce o Conselho Apostólico do Brasil. De 12 pulou para 45. Não era só 12? 45 apóstolos agora. E eles criaram as redes apostólicas: Visão Internacional de Apóstolos, que é coordenada pelo René Terranova, a Rede Apostólica Cristã, que é coordenada por Ricardo Wagner, e o Conselho Apostólico Brasileiro, que é da Valnice Milhomes e da Neuza Itioca. Esse pessoal você pode procurar aí no Instagram, que você encontra eles fácil. A Confederação das Igrejas Apostólicas do Brasil, que é do Estevão Hernandes, que é o marido da Bispa Sônia da Renascer, né? E a gente tem o lobo solitário, que é o Valdemiro Santiago, que ele se ordenou, né, apóstolo aí, lá com as brigas com a Universal e tudo mais. Então, o número de apóstolos foi só aumentando, né? O número de apóstolos foi só aumentando. Aí a gente se pergunta: para que tudo isso, né? Para que tudo isso? E eu digo por quê? Porque se cansaram da palavra de Deus.
se cansaram da palavra de Deus. Isso aqui não vale mais. Aquilo que Deus determinou aqui para mim já não é suficiente. Já não vale. Tem que vir novas revelações, tem que vir outras coisas, tem que vir mais e mais e mais. Deus tem que continuar revelando a todo momento, senão Deus não é Deus. Eles colocam Deus na parede, pedindo a Deus tudo aquilo que Ele nunca prometeu. Isso nós temos que tomar cuidado com as nossas orações, porque o propósito do cristão é ser fiel até a morte. Qualquer outra coisa, peça a bênção de Deus, paciência, força, corre atrás, luta, batalha. Não deixa de falar com Deus sobre as suas batalhas, sobre os seus negócios, sobre os seus projetos, sobre tudo que você quer. Não deixa. Mas seu maior propósito de vida é ser fiel até a morte. Pois bem, César Castelhano disse que Deus lhe apareceu, né? Deus lhe apareceu e disse que o discipulado haveria de ser feito com um grupo de 12, usado como discipulado para novos apóstolos. Deixa eu só te falar um negócio. Charles Taze Russell, que fundou o Testemunho de Jeová, também teve uma visão de Deus. Deus apareceu para ele. Joseph Smith, que fundou os Mormons, Deus também apareceu para ele. E para ele foi mais diferente ainda, né? Que entregou uma tábua de ouro, através de um anjo, com novos escritos, novas revelações, coisas novas que Deus queria. A Ellen White, também Deus apareceu para ela. Entre tantas outras seitas e heresias por aí, Deus apareceu para todos eles. E deu novas instruções que não estão na Escritura Sagrada. Charles Taze Russell, certa vez, disse, enquanto os Testemunhos de Jeová eram ainda chamados da Sociedade Torre de Vigia, de que era melhor ler a Bíblia e seus escritos do que só a Bíblia sozinha. Deus apareceu para todas essas pessoas. Então as falsas doutrinas, os falsos ensinos, eles sempre começam com a premissa de que Deus me apareceu. Deus me apareceu. A Escritura é a nossa regra de fé e prática. Não há uma nova revelação extraordinária da parte de Deus para a igreja acima das Escrituras. E nós cremos que Deus revela as coisas através de sonhos, através de visões. Ninguém aqui duvida disso, mas nada está acima da palavra de Deus. Mas, e eu estou caminhando para o fim, essas pessoas não satisfeitas também profetizaram falsas profecias, né? Para se ter ideia, a Valnice Milhomens, ela disse que em 2007 seria a volta de Jesus. Assim foi, a gente ficou aqui. A gente sabe que não aconteceu, né? O René Terra Nova disse que em 2011 seria o ano da prosperidade. Foi um dos anos mais difíceis do Brasil financeiramente. Cindy Jacob, em 2011, disse, pasmem, que o PIB do Brasil seria 6 vezes maior que o dos Estados Unidos. Eu acho que isso não aconteceu, não. 6 vezes maior do que o dos Estados Unidos. A Neuza Tioca se defendeu dizendo que não se cumpriu porque o povo não trabalhou o suficiente. Ou seja, a gente é tudo preguiçoso. Nosso PIB era para ser 6 vezes maior do que o dos Estados Unidos. Mas, se vocês não querem trabalhar, então a culpa é de vocês. Manipulam a Bíblia. Todos pregam a famigerada teologia da prosperidade, que diz que o sinal inequívoco da bênção de Deus é que você é bem sucedido financeiramente, de que você tem muitas posses, de que você tem muita grana. Tudo isso é uma semelhança
de todos esses, que deve estar já em 1 milhão de apóstolos, né, que tem por aí, todos eles pregam a mesma coisa, a mesma coisa. Peter Wagner, e aqui eu vou encerrando, disse que Satanás, que leva os cristãos a concluir que o Espírito Santo não estava mais levantando os apóstolos. Então essas pessoas, os falsos mestres, eles sempre procuram uma desculpa para validar a sua incompetência. A igreja brasileira nunca precisou tanto pregar contra esses homens. A coisa está feia aí fora. A coisa está feia aí fora. A igreja está evada de judaísmo, misticismo, paganismo, tudo em nome de Deus, julgando que Deus está recebendo isso, e não está. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não mistura culto pagão com culto a Ele. Deus não mistura culto à personalidade com culto a Ele. A glória é dele, somente dele. E eu preciso que você vá lá em Apocalipse, para eu terminar, 21, versículo 14. Versículo 13. Aliás, o 12 também, né? O 12 até o 14. E o texto está falando da Nova Jerusalém. E no versículo 12 diz assim: tinha uma muralha grande e alta com 12 portões. E junto aos portões, 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. E aqui vai o texto que acaba com os apóstolos atuais. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não tem mais apóstolo. Eu não estou vendo o nome deles aqui. Não estou vendo o nome de nenhum deles aqui. E eu encerro com as palavras de John MacArthur. A reforma apostólica, ela não é nova, não é reforma e nem é apostólica. E nem é apostólica. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Queridos, orem, peçam a Deus, principalmente os líderes da casa, para que nenhum vento de doutrina bata em nós e nos carregue para aquilo que a palavra de Deus não está dizendo. A palavra de Deus é clara, o culto que Deus requer está na sua escritura. Aquilo que Deus quer de nós está na escritura, não está no pensamento de outros homens. Não está na minha cabeça, eu mentalizei algo e trouxe para vocês, aí vocês vão seguir. Não, pelo contrário. Deus quer o culto para si, a glória é dele e é para ele são todas as coisas. Ele é o único Deus que deve ser exaltado, adorado e glorificado por nós que cremos verdadeiramente no poder dele. Esse é o nosso Deus. Não é o Deus desses homens que se perderam em suas falsas doutrinas e estão levando um monte para o inferno junto. Estão levando um monte para o inferno. Fora as pessoas que têm conhecimento disso, sabem disso, e estão indo lá porque querem. Porque querem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ontem foi o dia da Reforma Protestante. A igreja brasileira tem o que para comemorar? Não tem nada. É uma igreja mística, sincrética, pagã, onde coloca sua fé em objetos, ao invés de colocar a fé no único Deus. Que diferença temos nós para o catolicismo romano?
Nenhuma. As indulgências voltaram, trajadas de vassouras ungidas, travesseiro com o suor do fulano. Feche seus olhos, por favor. Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome e Te exaltamos nessa noite, porque o Senhor é bom, Deus, porque o Senhor, Deus, se mantém fiel, Pai, pois a Tua palavra diz que o Senhor não tem sombra de variação, Deus, o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, eternamente, Deus, ontem, hoje, eternamente, o Senhor é o Deus dos deuses, Pai. Em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome nessa noite. Nós pedimos, Pai, que nós que somos homens falhos, pecadores, indignos da Tua presença, da Tua glória, da Tua misericórdia, Deus, pedimos, Pai, que o Senhor não nos deixe se perder da Tua palavra, Deus, que ela é a nossa regra de fé e prática, Deus, que nós possamos cada vez mais, Deus, crescer no conhecimento das Escrituras, Deus, que o Senhor possa encaixar na nossa mente cada vez mais, Deus, aquilo que o Senhor quer através da Tua palavra, Deus, que todo misticismo, Deus, bata em retirada do meio de nós, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser uma igreja cada vez mais sincera, Deus, com as Suas Escrituras, mais sincera no agir, que nós possamos, Pai, transparecer o caráter do Senhor Jesus, Deus, que nós possamos, Pai, nos despir de toda soberba, de toda arrogância, de toda prepotência, Deus, nos julgando ser maiores que o Senhor, Deus. Liberta-nos, Pai, de nós mesmos, Deus, no nome de Jesus, Pai. Consagro, Deus, as nossas mentes para ouvir só o que o Senhor tem para nós, Deus. Nada que venha do homem como nova doutrina, pois o fundamento já está posto, Deus, pois o Senhor Jesus é a pedra fundamental, Deus, a qual a igreja está edificada, Pai, e que ninguém prevalecerá contra ela, Deus. Nós glorificamos o Teu nome nessa noite, por essa igreja, Deus, por esses irmãos que estão aqui, Deus, dispostos a conhecer mais a Tua palavra, Deus, a se aprofundar no conhecimento das Escrituras, Pai, que a vida deles possa ser abençoada de uma maneira sobrenatural nesta noite, Deus, que eles vão daqui renovados, transformados, Pai, com o gosto de buscar o conhecimento do Senhor. Eu louvo a Deus, Deus, por esta igreja e agradeço, Deus, a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória.